Gente, Deus colocou uma palavra em meu coração já há algum tempo e quero compartilhar com vocês nesta noite. Jeremias capítulo 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, Vá à casa do oleiro e ele você ouvirá, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso do barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldeando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como vago nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade vida. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se convertesse da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém? Hoje eu quero falar sobre o seguinte: o valor do vaso de barro. O valor do vaso de barro. Aqui a gente tem que observar como Deus moldeia o ser humano e como Ele também processa as nações. Nós podemos ver o seguinte aqui na palavra do Senhor, que nunca antes se havia visto aquela figura. Deus não é que não estava falando, Deus estava falando, porque Deus falou assim para o profeta: desce à casa do oleiro e ali eu te vou ensinar, e ali eu te vou mostrar o que vou fazer com o povo. Você vai dando conta que Deus não é que não estava falando de fato, mas o que Deus estava fazendo de novo é aquela figura do oleiro nas mãos, né? A figura do oleiro, aquele barro nas mãos do oleiro. Então nós podemos ver aqui o seguinte, que como nós havíamos falado também durante estes dias, que antigamente Deus havia falado através de profeta, havia falado também de sacerdotes, mas esta figura de oleiro, ele, pela primeira vez, nós podemos ver na palavra do Senhor que se mostra. Então Deus tinha uma coisa ainda maior que fazer, porque olha só, sempre quando Deus fala com a gente, vai falar coisas que são indescritíveis, mas Deus vai preparar o caminho para que a gente possa compreender. Então nós podemos ver aqui o seguinte, que a palavra do Senhor nos mostra que Deus tinha que falar com o profeta sobre o processo que tinha que viver o povo de Israel. Então nós vamos ver nesta noite o processo que a gente tem que passar nas mãos do oleiro. E olha que interessante, nós podemos ver também em Mateus capítulo 26, versículo 39 o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então nós podemos ver o seguinte, que a palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo, quando Ele estava ali na roda, nas mãos do oleiro, quando Ele estava sendo amassado, quando Ele estava sendo processado naquele monte, 24 horas antes de morrer, Ele naquele momento não tinha medo nem temor da morte em si. Ele não tinha medo da morte. Sabe qual era a luta de Jesus Cristo naquele momento? A luta de Jesus Cristo naquele momento era o processo de como Ele tinha que morrer. Vá compreendendo? Uma coisa é que a gente vai morrer. A pessoa que nasceu é porque vai morrer, né? Mas outra coisa é o processo de morte. E aquilo foi destruindo o coração do Senhor, se pode falar daquela maneira, né? Então aquilo era a luta com o Senhor. Aquele era o dor que Ele tinha. Então nós podemos ver que Jesus aceita morrer pela humanidade, mas Ele não está aceitando a forma de morrer pela humanidade. Deus já está falando com alguma pessoa. Pode ser que você esteja aqui hoje falando: meu Deus, me tira daquele emprego, Deus me tira daquele trabalho, Deus me tira daquela igreja, Deus, eu não aguento no ministério de louvor. Deus te diz: eu sei como vou processar tua vida, mas também eu sei que vou sacar o melhor de ti em meio daquele processo. Ele não aceitava aquela morte, mas terminou aceitando também o processo. Aceitou a morte e também aceitou o processo. A primeira coisa que eu te quero falar nesta noite é: existem coisas
que só Deus revela fora do contexto eclesiástico. Existem coisas que só Deus revela fora do templo. Nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que o profeta ficava onde? Ficava no templo. E o templo, nós podemos ver, segundo os comentários bíblicos, que o templo sempre ficava acima do monte. E nós podemos ver também, geograficamente, que a casa do oleiro ficava embaixo. E estava a casa do oleiro, mas também estava o campo do oleiro. Escuta bem, estava a casa do oleiro, mas também estava o campo do oleiro. Então nós podemos ver que culturalmente o povo de Israel fazia aquilo. Os templos se faziam no monte, no patamar do monte, na cima do monte. Também os altares se faziam ali na cima, mas as casas ficavam embaixo. Mas olha só, para que o profeta possa compreender, ele tinha que descer à casa do oleiro. Então, olha que interessante, a primeira coisa que o Espírito Santo nos está falando. Você que está pedindo revelação ao Senhor, você que está pedindo mais do Espírito Santo, você que está pedindo subir um degrau mais, você não vai subir aquele degrau mais antes que desça na casa do oleiro, porque tudo aquele que quer subir um degrau mais tem que descer. Tem que descer. Nós vemos na palavra do Senhor o seguinte, que aquele profeta, para aprender aquilo, eu tive que descer. Deus vai tirar alguns profetas do templo e os vai tirar fora para que possam compreender. Deus vai tirar alguns profetas de dentro da casa, os vai tirar fora para que possam compreender a nova revelação do Senhor. Porque aqui a gente está em um ambiente de glória. Aqui a gente está em um ambiente muito gostoso, com glória do Senhor. Todo mundo quisiera ficar aqui, né? Mas diferente é ficar fora. E você não vai compreender nada se fica somente aqui. Deus está falando para alguma pessoa. Você não fique falando para o Senhor. Depois, ano que vem, depois eu vou fazer. Deus diz, eu te vou pegar, Jeremias, do meio do templo e te vou tirar fora. Porque se você não é tirado fora, nunca vai compreender o que eu quero falar contigo. Então nós podemos ver que existem pessoas, vasos do Senhor, que são processados dentro da casa do Senhor e outros vasos que são processados fora. João Batista, exemplo disto. João Batista, ele não foi processado dentro da casa. Ele não foi processado dentro do templo. Ele não foi processado dentro da sinagoga daqueles tempos. Ele foi processado fora. Ele nunca ficou em meio daqueles rabinos, ele nunca ficou em meio dos irmãos falando sobre a lei de Deus, sino que aquele homem foi apartado por Deus antes de nascer, ele foi apartado por Deus. E nós podemos ver ali que precisamente em Lucas, nós vemos toda a vida de este homem, João Batista. E mira que interessante, a dinâmica familiar onde nasceu João Batista. Ele tinha um pai que não acreditou em lo que Deus iba a fazer, porém ele ficou mudo até um tempo determinado. Mas também nós podemos ver o seguinte, ele tinha uma mãe que se fechou em uma casa, em uma montanha, durante 5 meses. Não sei se você vai compreendendo, mas existe um mistério de parte do Espírito Santo. Quando Deus afasta alguém, quando Deus tira do meio do povo a alguém, sabe para quê? Não para matar, não para destruir a ele, sino para preparar a ele. Nós podemos ver que João Batista, ele foi preparado, porque aquela criança, ele não cresceu em meio do povo. Sabe onde ele cresceu? No deserto. E mais ainda, ele quando cresceu no deserto, antes de ele nascer, seu pai ficou mudo. E também sua mãe ficou em uma casa, assolada de todo mundo. Vai compreendendo o que o Espírito Santo nos está falando o seguinte: uma casa que fica calada, uma casa que fica esquecida, não é que Deus tirou para matar, sino que Deus está preparando a sombra do Senhor, o esconderijo de Deus. Quando a pessoa passa por aquele esconderijo de Deus, é para revelar um mistério e uma bênção muito grande para eles. Olha que interessante, nós vemos que aqui ele era sacerdote, o pai de este homem era sacerdote. Interessante ver que ele não acreditou quando Deus falou para ele. Então o que aconteceu ali? Ele ficou mudo. Então nós vemos que este grande profeta do Senhor,
A primeira coisa que ele tive que aprender é escutar que seu pai, por não haver acreditado, ficou mudo. Então nós podemos ver o seguinte: aquele pai cometeu um erro. Aquele pai de família, aquele sacerdote cometeu um erro. Ministrava o Senhor, fazia tudo na casa do Senhor, mas não acreditou no que Deus ia fazer em sua casa. Olha só, o Espírito Santo está falando para alguma pessoa aqui: independentemente que tu pai haya errado, tua casa vai ver a glória do Senhor. Independente que tua pai haya cometido um erro tempo atrás, independente que Deus tinha que fazer alguma coisa em tua casa e tive que fazer aquele negócio de deixar mudo aquele homem, Deus igual vai levantar aquela casa, porque Deus permite aquelas disciplinas para que depois as pessoas sejam totalmente abençoadas. Família na sombra não quer dizer família esquecida ou morta ao propósito do Senhor. Família na sombra não quer dizer família morta ao propósito do Senhor. Deus me está falando muito sobre esta passagem agora. E sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui? Pai de família, pode ser que você ainda se sinta culpável por lo que ha feito tempo atrás. Pode ser que ainda você se sinta que nunca mais as coisas vão ser renovadas em tua casa. O Espírito Santo de Deus te diz: assim como eu fiz com o pai de João Batista, também vou fazer contigo. Por um tempo eu te calei a boca, mas depois você vai começar a louvar o nome do Senhor, porque Deus vai fazer grande milagre em tua casa. É por um tempo. Você vai ficar mudo, mas por um tempo. Depois Deus vai abrir tua boca. Nós podemos ver também em Lucas capítulo 1, versículo 30. O menino crescia e se fortalecia no espírito, e ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Onde que o menino se fortalecia? No espírito. Não faz na carne. Olha só e escuta-me bem: todo profeta do Senhor tem que viver no deserto. Todo profeta do Senhor tem que viver no tempo de esquecimento do homem. Sabe por quê? Porque ali Deus dá força no espírito. Então, para de andar tirando foto na Facebook falando: agora vou subindo a monte, agora estou no boca no pó, agora estou recebendo a glória do Senhor. Profeta não tira foto na Facebook, não bota foto na Facebook. Profeta vive no monte sozinho, profeta fica no deserto, porque ali o espírito do profeta começa a ser levantado. Aleluias. Olha só, eu estou casado 2 anos, e quando eu tenho intimidade com minha mulher, não ando ficando assim, foto agora, minha mulher agora me abraçou, tiro foto, não boto na Facebook, não faço coisa errada ali, não posso fazer isso. Então, quando vem o Espírito Santo do Senhor em meio da igreja, quando o Espírito Santo do Senhor vem sobre tua vida, você não fica sacando foto. Por quê? Porque aquela intimidade é a intimidade do noivo com a noiva, e tudo o que aconteça com a noiva tem que ser somente olhado pelo noivo. Não deixa a noiva nua perante as pessoas. Não mostra a noiva. Olha que interessante ver este homem. Este homem não ficou assim, senão se fortaleceu no seu espírito. Ele passou por esquecimento humano. Mas é muito interessante olhar o seguinte: que João Batista, quando ele estava no deserto, quando ele começou seu ministério, quando começou a chegar assim de longe, ele começava a enxergar e começava a ver o seguinte: que existiam pessoas que eram os fariseus daquele tempo, e eles começavam a chegar e eles queriam escutar o que João Batista estava pregando. Sabe o que acontecia ali? Ele começava a dar pancada neles. Ele começava a dar pancadas em todos aqueles fariseus, em todos aqueles religiosos da época. Mas me explica uma coisa: se ele não se criou na sinagoga, se ele não foi a los grandes congressos, se ele não estava com o sacerdote, como que ele reconhecia aqueles religiosos daquela época? Sabe por que ele podia reconhecer? Porque todo profeta que é preparado no deserto somente se alimenta de lo genuíno do Espírito Santo.
Então, quando o profeta olha outra coisa que não seja genuína, o Espírito Santo vai mostrar e o Espírito Santo vai revelar. Vai compreendendo? Se você quer ser genuíno do Espírito Santo, fique no deserto, fique no esquecimento, fique ali onde ninguém olha para ti. Mas quando você fica ali, a autoridade do Espírito Santo desce, o amor de Deus desce, o poder de Deus desce. Ele tinha autoridade, não conhecia ninguém, ele não estava nas rodas daquele tempo com os fariseus, mas ele reconhecia aquele religioso. Todo aquele que está no genuíno do Espírito Santo, de longe, vai reconhecer quando existe um espírito de falsidade na igreja. Você não fique falando, eu estou no deserto, eu estou chorando, Deus me tirou aqui, Deus me botou aqui, oh meu Senhor me tira. Não, meu querido, não, meu querido. Deus está falando para alguma pessoa aqui: não fique chorando em meio do deserto, porque ali o Senhor te está fortalecendo, ali o Senhor está dando um rolo para a tua vida. Deus está entregando ali uma palavra para o teu coração. Oh, aleluias. Só o seminário da sombra nos faz ser fortes, ser genuínos e ter autoridade de parte do Senhor. Mas é muito interessante ver o seguinte: a sombra do Senhor. Deus pega aqueles vasos em meio do templo, e como Deus tem que mostrar uma coisa nova para eles, não pode trabalhar com eles em meio do templo, porque em meio do templo a coisa é boa, a coisa é gostosa. Em meio da glória do Senhor todo mundo fica bonzinho, todo mundo fica como um anjo, não é? Então a gente tem que sair, a gente tem que ir onde o Senhor está mandando. Mas aquilo, quando a gente vai para lá e parece que fica no esquecimento e fica no deserto, a gente fica, sabe onde? É na sombra do Omnipotente. E a sombra do Omnipotente me mostra da palavra que não é uma coisa assim, que a sombra é sinônimo de morte e de destruição. Sombra não quer dizer para o Senhor o seguinte: que você está esquecido, que Deus nunca mais vai falar contigo. Sombra não quer dizer isso. Sabe por quê? Porque eu vejo na palavra do Senhor, quando Lucas fala sobre a Virgem Maria, que acontece ali, a palavra do Senhor diz o seguinte: e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar um filho, e aquele filho vai ser o filho de Deus. Então, sombra do Senhor não é morte nem esquecimento. Se você está na sombra, é porque Deus está gerando em ti um ministério tão grande. Deus está gerando em ti, Deus está gerando em ti um projeto, Deus está gerando. Fique tranquilo se seu Facebook já não está o mundo curtindo ali, você está na sombra, você está na sombra. Algum dia você vai aparecer, meu amigo, vai aparecer, aleluia. Nós vemos que João Batista, ele como vaso de Deus, foi para onde? Para o deserto. Ali Deus entalhou a ele, ali Deus processou ele. Mas olha só, nós vemos na palavra do Senhor que Deus também trabalha dentro do templo. E aqui assegura, meu irmão, Samuel, vaso de barro processado dentro do templo. Nós podemos ver o contexto de Samuel, que você sabe, né? Criança que foi deixada em um ambiente totalmente corrupto. Samuel não era qualquer um. Samuel não era qualquer criança. Samuel era a resposta de Deus. Samuel era um milagre de Deus. E nós podemos ver o seguinte, uma coisa muito interessante. Em 1 de Samuel capítulo 1 versículo 3 diz: os sacerdotes de Jeová. E ali estavam falando de quem? De Ofni e de Fineia. Então quando Ana chegou ao templo e estava ofertando ao Senhor e estava chorando, já estavam exercendo como sacerdote quem? Ofni e Finéias. Mas é muito interessante dar uma olhadinha um capítulo mais para frente e ver o seguinte. Diz em 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E em outras versões diz: não conheciam ao Senhor. Os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Muito interessante ver o seguinte, que nós vemos aqui na palavra do Senhor, que eles foram levantados como sacerdotes, mas eles não conheciam ao Senhor. Então nós podemos ver na palavra do Senhor que pode ser que ele fale como sacerdote, cante como sacerdote, faça a obra do Senhor como sacerdote, camine como sacerdote,
fale como sacerdote, mas não conhece ao Senhor. Nós podemos ver aqui também o seguinte, que também aconteceu aquilo com Samuel. A palavra do Senhor nos mostra que aquele menino começou a crescer na casa do Senhor. Ele tinha estola, e ele estava fazendo a obra do Senhor no templo. Mas nós vemos também na palavra do Senhor o seguinte, em 1 Samuel 2:21, diz o seguinte, que aquela criança começou a crescer e era fortalecido no Senhor e fazia aquela obra dentro do templo. Mas também em 1 Samuel capítulo 3 versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor se lhe havia revelado. Então, uma coisa eu te sei dizer, Samuel era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Deus havia profetizado para ele, a mãe dele havia ofertado, mas também ele caminhava como sacerdote, vestia como sacerdote, falava como sacerdote, fazia a obra do Senhor em meio do templo como sacerdote, mas não conhecia ao Senhor. Se vai dando conta do que o Espírito Santo nos está falando? Existem muitas pessoas que falam como sacerdote, caminham como sacerdote, fazem a obra do Senhor como sacerdote, mas ainda não conhecem ao Senhor. Nós vemos também na palavra do Senhor aqui, que estes Ofni e Finéias foram levantados, faziam tudo como sacerdote, mas não conheciam ao Senhor. Qual foi a diferença entre Samuel e Ofni e Finéias? É que Ofni e Finéias nunca renderam sua vida ao Senhor, e simplesmente se quedaram ali, em fazer a obra, mas não entregaram seu coração ao Senhor. Sacerdote tem que trabalhar como sacerdote, falar como sacerdote, vestir como sacerdote, mas também tem que entregar seu coração ao Senhor. Nós vemos que a palavra do Senhor é interessante. Não se pode levantar sacerdotes porque tem maturidade em fazer. Sacerdote que é levantado porque ele faz as coisas bem, não está bem aquilo. Sacerdote tem que ser levantado, sabe por quê? Porque precisamente ele sabe fazer as coisas do templo, mas também tem maturidade interna como pessoa, porque Deus se importa mais de lo que você é e não de lo que você faz. Deus se importa mais de lo que você é e não de lo que você faz. Eu glorifico ao Senhor pela vida de Samuel. Sabe por quê? Porque esse homem, sabe onde ficou? No templo mais corrupto daquele tempo. Mas louvo a Deus também o seguinte, porque eu vejo a uma mãe, Ana, que foi a botar a seu filho onde? Ao templo mais doido que existia. Então olha como aquela mulher podia haber pensado: meu filho vai ficar ali, se vai criar com Ofni e Finéias. Quando ele estiver dormindo, esses caras vão estar fazendo muitas coisas erradas no outro quarto. Mas essa mulher, sabe o que fez? Deixou aquele homem ali, deixou aquele menino ali, porque aquela mulher havia acreditado no Senhor. E quando essa mulher acreditou no Senhor, sabia que independentemente onde aquele menino se criara, Deus iba a fazer uma grande obra nele. Vá compreendendo, Samuel, independentemente que você veja coisas que estão erradas dentro do templo, independentemente que você esteja vendo coisas que a liderança não esteja fazendo bem, fica no meio do templo, porque ali o Senhor te vai levantar. Você não fique falando nem detonando o ministério pastoral de ninguém. Vai chegar tu tempo onde você tem que começar a crescer e olhar tudo o que está mal. Mas se Deus te deixou aqui, é porque Deus vai fazer uma grande obra em tua vida. Todo templo tem problemas, todo templo tem coisa errada, toda liderança pode cometer um erro, mas não fique falando: Deus me tira, Deus me leva, eu quero ir para lá está a bênção. Deus está falando para algumas pessoas: não faça aquilo, Samuel. Fica ali no meio do templo, porque você é a resposta para uma nova geração. Você é a resposta, você é a mulher de oração que Deus vai levantar. Nós vemos na palavra do Senhor ali que Samuel tinha tão bom coração, e ele não se deixou ensuciar seu coração. Sabe por quê? Porque nós vemos em 1 Samuel 3,15 o seguinte: Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão ali. Nós podemos ver que aquele menino começou a crescer, e Deus falou para ele, muito bem. Quando falou a primeira vez, Deus chamou a ele. Mas que também aconteceu que Deus falou o seguinte para ele: ele vai ser quebrado, a casa dele vai ser totalmente destruída. Mas que aconteceu
aconteceu? Aquele menino, diz que a palavra do Senhor diz que aquele menino dormiu e se levantou e foi abrir a porta do templo. Sabe o que eu posso ver ali? Que aquele menino tinha maturidade espiritual. Porque aquele menino podia haver falado o seguinte: muito bem, Eli vai ser destruído, a casa de Eli vai ser destruída, agora chegou minha vez, agora eu vou ser levantado, agora eu vou ser o profeta. Ele não falou nada disso, senão que aconteceu ali, ele começou a ter dor em seu coração, ele começou a chorar. Eu imagino que começou a chorar porque a palavra de Deus diz que ele deitou, mas não dormiu. Então, todo profeta do Senhor que se importa com a obra, muitas vezes vai passar aquele seminário, vai a deitar, mas não vai conseguir dormir, vai deitar, mas ali a coisa vai estar dando volta, ali você não vai poder você não vai poder ter um bom sono. Esse homem fez aquilo, mas também depois que fez, ele abriu a porta do templo. Meu irmão, se você está ali como um negócio que você sabe que vai detonar na igreja, vai acontecer alguma coisa que todo mundo vai estar falando, você não pode ficar ali, as coisas estão mal, eu não vou fazer, eu não vou ir à oração, eu não vou ir à intercessão, eu não vou trabalhar mais na cantina, eu não vou fazer o serviço na igreja. Não, seja como Samuel, ele não dormiu, mas chegou de manhã, se levantou e abriu a porta do templo. Todo sacerdote tem que ter a coragem de, ainda que as coisas estejam mal e estejam erradas, tem que ter a coragem de acordar cedo e abrir a porta do templo. Faça o serviço que Deus te mandou a fazer na igreja. Faça o serviço que Deus te mandou a fazer na igreja. Esse homem se levantou. E o que gosto mais, sabe o que é? Eu gosto mais do seguinte: vejo que esse menino não começou a falar com ninguém. Ele vai ser quebrado, ele vai ser destruído. Ele ficou calado e esperou seu tempo. Então, meus irmãos, se você sabe de algum erro, se você está vendo que vai acontecer alguma coisa, se você vai ver que alguma pessoa vai ser destruída, traída ou vai detonar alguma coisa que ha feito mal, não fique falando, nem fique publicando os erros dos demais na Facebook. Fique calado, porque vai chegar um momento que você vai ter que estar naquela cadeira, e aquela cadeira custa, doe, muitas vezes há sofrimento, e ali a gente pode perceber o que se tem que fazer e o que não se tem que fazer, mas tem que ser como um Samuel, ficar calado e esperando o tempo do Senhor para a tua vida. Existe na palavra do Senhor o seguinte: em 2 Samuel 2:18 diz o seguinte: Asael corria como uma gazela em terreno plano. Sabe quem era ele? Ele era um dos valientes de Davi, e ele queria lutar, sabe com quem? Com Abner, que era um general de Saul. Então o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que aquele garoto somente tinha um dom predominante, tinha um dom que era, aquele dom o fazia sair de lo comum das pessoas, porque ele corria muito rápido, como uma gazela. Mas que aconteceu ali? Que ele queria lutar com Abner. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele quis lutar com Abner, Asael foi morto por Abner. Asael foi morto por Abner. Então, o que a palavra do Senhor nos mostra é o seguinte: você não pode pelejar algumas guerras simplesmente porque tem um dom predominante. Você, ainda que você seja um bom pregador, você profetize bem, você faça bem o louvor, você pregue bem, você não pode fundamentar seu ministério por um dom predominante. Ministério se fundamenta por el caráter do Senhor em nossas vidas. Ainda que você profetize, ainda que você corra rápido, ainda que você pregue bem, não se meta a pelejar em algumas lutas. Você vai morrer, porque Abner, ainda que ele não corria tão rápido como Asael, mas Abner era um cara que tinha experiência na vida, era um lutador já de há muitos anos, um soldado de muitos anos. Então você não pode pelejar algumas pelejas somente porque tem um dom. Dom não diz nada, dom não diz nada. A pessoa nunca vai ser honrada por seu dom, a pessoa vai ser honrada pelo caráter que ela demonstra na terra. Nós podemos ver o seguinte, vemos também a vida de Samuel. Vemos que lamentavelmente ele também foi quebrado nas mãos do oleiro. Sabe por quê? Porque ele cometeu o mesmo erro que Eli. Ele cometeu o mesmo erro de Eli. Sabe por quê?
Porque lamentavelmente nós podemos ver em 1 de Samuel capítulo 8, versículo 4, o seguinte, que lamentavelmente os anciãos, os idosos da cidade chegaram onde ele e falaram assim: você tem que levantar outro rei para nós, um rei para nós, porque seus filhos não estão fazendo as coisas bem. A gente que pode ver ali no texto é que precisamente Eli errou em não criar bem a seus filhos, e Samuel também errou em não criar bem a seus filhos. Foi jogada vergonha em sua cara quando ele era já um idoso. Mas que aconteceu, a diferença entre Eli e a diferença entre Samuel é que Eli era um homem santo, cometeu um erro, mas era um homem santo. Mas nós podemos ver na palavra do Senhor que diz: mas Eli foi um grande profeta do Senhor, e ele foi confirmado, e nenhuma das palavras proféticas dele caiu em terra, sino que ele foi abençoado e honrado de Dan hasta Berseba. Nós podemos ver o seguinte na palavra do Senhor. E alguma pessoa Deus está falando. Deus está falando para ele nesta noite. Independente que Samuel cometeu erros e foi quebrado e teve que receber vergonha por não criar bem a seus filhos, depois ele foi restituído por o Senhor. Escuta-me bem, todo pai que cometeu um erro com seus filhos, depois do tempo, Deus igual vai restituir tua casa. Persiste na santidade do Senhor. Persiste na santidade do Senhor. A vergonha que você ha passado com seus filhos não impedirá em terminar tua carreira em vitória. A vergonha que você ha passado com seus filhos não impedirá que você termine sua carreira em vitória. Pode ser que você esteja vendo seus filhos na droga, seus filhos afastados, seus filhos falando palavrão, mas você persiste em ser uma pessoa santificada dia e noite, porque vai passar o tempo e aquela casa que ficou no chão, Deus é fiel para levantar aquela casa, te disse o Senhor. Deus é fiel para levantar aquela casa. Este vaso foi quebrado dentro do templo. Este vaso foi quebrado nas mãos do oleiro dentro do templo. Mas persistiu e Deus honrou. Segunda coisa que eu te quero falar: a diferença onde o vaso de barro estraga. A diferença onde o vaso de barro estraga. Nós vemos na palavra do Senhor, no versículo 4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em mãos del alfarero. Jeremias 18 diz que aquele vaso de barro se estragou onde? Nas mãos do alfarero. É muito interessante ver o seguinte, que quando fala de Jeremias capítulo 18, fala o seguinte, fala ali que aquele vaso, aquela vasilha se estragou nas mãos do alfarero, oleiro, perdão. Nós podemos ver ali que aquela vasilha se estragou nas mãos do oleiro. Mas lembra que eu te falei que existia a casa do oleiro e também existia o quê? O campo do oleiro. Nós vemos que aqui a palavra está falando de quê? Da casa do oleiro, nas mãos do oleiro. É diferente, muito diferente, porque nós vemos em Jeremias 18, fala de processo, que aquele oleiro pega aquela massa e novamente começa a fazer, né? Quebranta, mas levanta. Mas nós podemos ver também em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que diz: horrenda coisa é cair em mãos de um Deus vivo. Quando a palavra do Senhor está falando ali, não está falando de Jeremias 18, está falando, sabe de que coisa? A apostasia, de ficar tão doido, ficar tão pecador, que já não existe nada mais para que a pessoa possa ser restaurada. Ali a única coisa que queda é quebrar e matar. Juízo de Deus. Como Paulo também fala na palavra do Senhor: entreguemos a esse homem para que o corpo seja destruído, mas para que a alma seja salvada. Existe um momento, meus amigos, existe um momento, e Deus nos cubra com sua sangue. Existe um momento onde é tanto a doideira do homem, é tanto a teimosidade, é tanto a coragem que a pessoa... É tanto o pecado que a pessoa faz, que chega o momento onde Deus tem que entregar a pessoa. Mas o Espírito Santo hoje te está falando o seguinte: se você chegou aqui, não é porque você está em Hebreus, no capítulo de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, você não vai aguardar juízo. Senão você chegou aqui porque Deus te deixa em Jeremias capítulo 18, processo, consertar a vida, oportunidade, consertar as coisas. Mas nós vemos na palavra do Senhor uma coisa muito interessante também, que ali a palavra do Senhor nos mostra o seguinte, que
quando os vasos eram começados a ser feitos por el oleiro, ele tinha que jogar água e começar a fazer, quebrar e começar a fazer. Mas eu vejo uma passagem muito interessante em João capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. O que aconteceu ali? Havia um homem cego. E aquele homem foi curado por Deus. Mas como? Ele fez barro e aplicou barro onde? Em la zona afetada. Onde estava o problema, ali Deus jogou barro. Aleluia. Nós podemos ver o seguinte, que para que haja restauração, Deus tem que aplicar barro na vida das pessoas. Para que venha restauração, Deus tem que botar barro na zona afetada da pessoa. Vá compreendendo, barro significa vergonha, barro significa processo, barro significa passar um tempo ruim. Mas olha só, melhor é que Deus jogue barro naquela zona afetada para que venha restauração antes de ficar cego por sempre. É preferível que Deus jogue barro, que Deus fale com nós, que Deus avergonhe a gente, que Deus fale novamente o problema, mas não ficar cego por sempre. Que é o que diz a palavra do Senhor ali, que Deus cuspiu saliva, fez mistura com pó da terra e se fez barro. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo o que Deus fez em Gênesis, quando Deus pega pó da terra, bota água, faz barro, né? E tira fôlego de vida em um homem. Então nós podemos, que é saliva? Saliva que é? DNA. É DNA. DNA, quando Deus estava cuspindo, estava tirando dele o DNA dele. Estava ali pegando no pó. E que é pó? Pó é fraqueza, pó é humanidade. Então Deus estava tirando o que Ele é na fraqueza do homem, misturou aquilo e jogou no homem. Sabe o que Deus está falando? Quando você passa por el processo de restauração, Deus tem que cuspir, Deus tem que sacar dele o melhor, Deus tem que sacar dele o que Ele é, a essência de lo que Ele é, e simplesmente dessa forma é jogada no pó, na fraqueza do homem. Quando é pegado aquilo do céu e é jogado na fraqueza do homem, toda cegueira começa a ser restaurada. Deus está falando para alguma pessoa: passa o processo, cara. Passa o processo, vai confessar, vai mostrar o pó, vai mostrar tua fraqueza. Deus tem que esculpir, Deus tem que tirar o que Ele é, a essência de lo que Ele é, para que venha restauração sobre tua vida. Olha que interessante, segundo a cultura hebreia, nos mostra que existem 7 tipos de vasos que eles utilizavam. Existem 7 tipos de vasos. E o primeiro vaso é um vaso de honra, o segundo vaso de misericórdia, o terceiro é vaso escolhido, quarto vaso limpo, quinto vaso quebrantado, sexto vaso de desonra e sétimo vaso de ira. Nós não podemos falar de todos estes aqui, para outra conferência, tá? Mas olha que interessante, a palavra do Senhor nos mostra o seguinte em 2 de Timóteo 2:21: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Sabe o que a palavra do Senhor está falando aqui? Que o hebreu tinha estes 7 tipos de vasos, e ele utilizava estes 7 tipos de vasos. Então o que acontecia? Me escuta bem, o que acontecia quando havia um vaso de honra? Qual era o vaso de honra? O vaso de honra, ou vasilha de honra, era um vaso limpo que ficava na entrada do templo, e aquele vaso sempre estava cheio de água. Então as pessoas que iam ofertar ao Senhor, iam fazer um serviço ao Senhor, eles podiam tomar daquele vaso porque estava limpo, daquela água que estava limpa. Aquele era um vaso de honra. Mas o que acontecia com aquele vaso que era utilizado, de dia em dia era utilizado, e passava muito tempo, aquele vaso ia ser rachando. Aquele vaso, tanto ser utilizado, tanto trabalho, se ia quebrando, ia tendo rachaduras. E o que acontecia ali? Aquele vaso ia ter que ser pegado pelo sacerdote e jogado onde? Na casa do oleiro.
Mas se aquele vaso não era restaurado por el oleiro, sabe o que acontecia ali? O oleiro pegava porque já não havia jeito com aquele vaso, por tanto quebrantamento que aquele vaso tinha. E que acontecia ali? Pegava aquele vaso e jogava onde? Jogava em seu campo, en el campo do oleiro. E sabe onde Judas se matou, segundo o que diz a palavra do Senhor em Mateus? Ele se matou onde? En el campo do oleiro. ¿Va compreendendo lo que la palabra do Senhor está falando? Vaso que não passa por restauração, vaso que não passa por casa do oleiro, pode terminar seus dias en el campo do oleiro, como terminou Judas. Mas o Espírito Santo está falando para alguém aqui nesta noite: venha à casa do oleiro, venha consertar tua vida, venha neste dia a falar com o Senhor, porque ainda Deus está falando que existe oportunidade para a tua vida. Ainda há oportunidade, ainda tem tempo. Sabe que aquele vaso que era rachado, aquele vaso de honra que já havia sido tudo quebrado e era jogado fora, passava de ser vaso de honra, passava a ser vaso de ira. E nos mostram nos comentários bíblicos que aquele vaso, quando era quebrado, somente ficavam os pedaços ali. E ali chegavam, sabe quem? Os leprosos, e pegavam aqueles pedaços e começavam a passar na pele, porque era muita a coceira que existia ali. Então, como pode acontecer, meu irmão, que sendo vaso de honra, vai terminar sendo vaso de ira? Deus está falando para alguma pessoa aqui: você tem que terminar seus dias como vaso de honra. Você tem que terminar seus dias em vitória. Você tem que terminar seus dias na bênção do Senhor. Não importa como você está agora, o importante é que o Senhor está falando: eu tenho minhas mãos para consertar tua vida, eu tenho minhas mãos para avançar tua vida, mas também para te fortalecer, para te restaurar, para te abençoar, para te levantar. Olha o seguinte, que Jó, vaso quebrado, cara, vaso quebrado mesmo, nas mãos do oleiro. Ele, quando estava tudo com chagas, quando estava tudo ferido, ele parece que começou a falar o seguinte com a gente. Começou a falar o seguinte: que existia um mineiro, que ele fazia um novo caminho. Mas naquele tempo existia o seguinte: naquele tempo não é que o mineiro começava a partir a terra e começava a entrar, assim não era não. Ele tinha que buscar um novo caminho, porque existiam pedras muito grandes, então ele não tinha toda a força. Então ele procurava um novo caminho e começava a cavar a terra e começava a partir a terra. E quando ele já via que havia um buraco, somente via trevas ali. E que acontecia ali? Diz a palavra do Senhor que ele se amarrava uma corda e começava a descer de forma pendurada. E quando ele estava descendo para chegar embaixo da terra, a roupa dele era rasgada, o corpo dele era rasgado. Mas quando ele chegava embaixo, via somente trevas. Em cima se via terra, somente trevas, mas embaixo ele começava a olhar, encendia a luz e pegava ali, disse Jó, pepitas de ouro. Vá compreendendo? Vá compreendendo? Quem foi que fez um novo caminho? Começou a partir a terra, chegou hasta as partes mais profundas da terra, começou a destruir ali. Quem foi que começou a ser rasgada a sua roupa? Foi moída a sua roupa, foi ferido seu corpo e começou a descer, a descer, a descer, a descer. Quem foi que chegou um momento onde via somente trevas, mas pegou aquelas trevas, acendeu a luz e viu ali uma coisa que valia? Em meio de tudo ele viu uma coisa que valia. Ele pegou aquilo e era uma pepita de ouro e depois exibia. Vá compreendendo? A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele fez um novo caminho, desceu às partes mais profundas da terra, quebrou a terra, seu corpo foi ferido, mas ele desceu e estando ali embaixo, ele pegou os mortos, ele pegou nossa vida e levantou e exibiu publicamente que lo que había ali não era lixo, lo que havia ali era ouro. Você, meu amigo, vale ouro. Você, meu amigo, vale ouro. Oh, glória. Fique de pé aplaudindo ao Senhor. Você vale ouro. Você vale ouro. Você é o único vaso de barro que vale ouro. Ele fez um novo caminho, aleluia. Ele fez um novo caminho.
Ele fez um novo caminho. Bendito Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você vale ouro. Você não vai terminar no campo do alfarero, do oleiro. Você não vai terminar seu dia no campo do oleiro.